dedo indicador da mão direita, tampe na narina direita e respire profundamente pela nariz. Observe o estado mental. Observe a temperatura do seu corpo. Veja se ele está mais frio, mais quente. Se há alguma percepção de diferença. Relaxa a mão, volte a respirar normalmente, deixe que a sua língua vá para o topo da sua boca. A língua encostando ainda a parte dura e a parte mole do topo da sua boca. Deixe uma sensação de uma lua cheia banhando toda a sua cabeça. Devagarzinho, deixe sua consciência retorne aos seus sentidos. Quando se sentir confortável, pode deixar seus olhos fechados. Então, hoje, teoricamente, a gente ia fazer o Natshogi, que é a respiração das narinas alternadas, só que está absurdamente quente. Então, a gente fez o Chandra Veda, que é a respiração que resfria o corpo. Ótima para um Rio de Janeiro numa primavera que já é verão. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre aquilo que acontece quando o Agni não dá conta. Só lembrando que o Agni é o princípio da metabolização que permite que as coisas que não são a gente possam se tornar a gente, mas ainda não se tornaram em si a nossa fisiologia. Isso ainda tem um pouco mais que a gente vai conversar. Mas tem a falha desse processo. Se no Ayurveda o Agni é o super-herói, tudo de bom, maravilhoso, no Ayurveda o Ama é tudo de ruim, o asqueroso, o ardiloso, o entorpecente, o emborrecedor, tudo de ruim na nossa vida. Que é o material não digerido, que é tudo aquilo que teve uma grande chance de te nutrir, mas acabou não nutrindo. E aí, quando a gente tem, isso pode ser tanto por aquilo que a gente comeu, quanto por aquilo que a gente sentiu, por aquilo que a gente ouviu. Por exemplo, se a gente está tendo uma aula e aparece um gato, ele desvia a nossa atenção. E não necessariamente tudo que eu estou falando agora você está prestando atenção em mim, porque eu estou fazendo outra coisa. Esse é o material não digerido. Esse material não digerido, ele vai precisar em algum momento ser digerido.
pelo nosso sistema. Por isso que eu, às vezes, no geral, recomendo não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque tem uma grande chance de alguma das coisas que você está fazendo não ser digerida. Tá? A gente vai deixar o gato aí, ele vai brincar durante a gravação, mas de boa. Vamos ver se a gente mantém o foco na gente. E o que é o ama? O ama é quando a gente tem alguma parte da nossa fisiologia que ficou com um corpo estranho, que a gente não reconhece. É algo que intoxica o nosso sistema. E ó, dá pra aparecer o rabo dele na gravação. Você tá brincando com o Matt, gatinho? E aí, o que a gente precisa na nossa vida é fazer com que o nosso corpo produza uma quantidade de ama que o nosso sistema fisiológico consegue lidar. Ou seja, a gente tem uma capacidade dentro do nosso sistema de ter um grupo de limpeza no nosso sistema. E quando essa quantidade de sujeira fica além do que a nossa coluna interna consegue dar conta, aí emporcalha. E aí aquilo dali começa a feder, começa a emborrecer, começa a fazer tudo. Como é que a gente sabe que o nosso sistema está com uma quantidade de toxina, assim, que o nosso sistema fisiológico está dando conta? Uma das formas da gente ver isso, assim, bem práticas, é raspando a nossa língua. Com o raspador de língua, a gente de manhã põe a nossa língua para fora e raspa a língua. Na sessão que vem, a gente vai fazer uma demonstração prática disso. Mas, por enquanto, existe uma maneira assim, fundamental de saber quando a quantidade de biotoxina está além do nosso sistema. É o desânimo. No Ayurveda, você pode até estar cansado e sem energia. Isso é um outro quadro, que é um quadro que a gente vai ver daqui para frente, que é da variação de Vata. Mas quando você não tem uma perspectiva de que nada é importante para a sua vida, quando você se sente sem um foco de ânimo para onde você possa se mover, isso é a característica mais importante no diagnóstico de ama. Você ficou tão podre que nem o teu espírito tem mais para onde olhar. Então esse é um aspecto bem importante. E se você for ver, quando você está desanimado, você sente menos fome. Então na última sessão a gente conversou bastante sobre o papel da fome, como um indicador da possibilidade de você estar com a capacidade metabólica presente ou não. Quando a gente está com ama, o nosso estômago, o nosso ácido gástrico, ele fica um pouco mais alcalino, digamos assim. Ele fica com mais muco no sistema e ele começa a ficar fedido. Então, na última sessão, eu acho que eu disse que Agni é perfumado e ama é fedido. Então, quando a gente começa a ficar com suor fedido demais, com xixi fedido demais, com hálito fedido demais, com cocô fedido demais, isso é um sinal importante de que a gente está com ama. Mas isso também pode ser um sinal de pita. Opa! Questões técnicas. Você está conseguindo chamar a atenção, tá assim? Então, tudo bem aí no enquadramento? Muito bom. Atende depois de beleza, Chico. O ama, quando a gente está com muita poluição no nosso sistema, a gente não tem tanta capacidade de fazer com que tenha a ação do ácido gástrico em cima do alimento. Isso só para pegar um aspecto mais assim, físico-químico da gente. Isso também vai ser analisado em outros setores. Setor de você ter possibilidade de isso ser também de informação, de emoção, que são coisas bem importantes. Mas por enquanto vamos conversar sobre o estômago, que é uma coisa um pouco mais física e também é uma coisa que a gente vai conseguir lidar de uma maneira mais simples. Então, se o gatinho permitir, é impressionante como ele se aprende. Muito bom. Ajeita aí, ama é isso. Isso é um bom exemplo de ama. Ele está distraindo vocês do que você deveria estar fazendo. Você devia estar digerindo o negócio e não está. Você está lá vendo TV, vateando, qualquer coisa. Tá pegando bem? Então tá bom. Então assim, quando a gente quer fazer com que a nossa digestão seja perfeita, a gente quer com que
tudo que entra de fora da gente, que tem a possibilidade de virar a gente, o Agni atua. E para o Agni atuar, ele precisa estar com um bom sistema emocional funcionando. Então, quando a gente está com muito ama no nosso sistema, a gente começa a ficar com o corpo com menos ácido gástrico disponível para cozinhar as coisas de uma maneira que torne potencialmente a gente. E aí o que a gente faz? A gente toma alguns chás picantes, porque ama, atenção, anotem, ama é fria, ama é pegajosa, ama é fedida, é grudenta, é emborrecedora, é lenta, é desanimadora, é tudo que deixa a gente down. Não é só uma questão de preguiça, deixa a gente desanimado. Eu vou reforçar esse ponto. O ponto do desanimado é bem importante. Tá? Se você estiver só cansado, não quer dizer que necessariamente você está com ama. E quando a gente raspa a língua, a camada de borra, que a gente vai ver na próxima sessão na demonstração prática, ela sai, ela não fica tão grudada. Tá? Então, quanto mais ama tem no nosso sistema, mais a craca burra e destruidora do nosso sentido de vida está colapsada no nosso sistema, está com super bomba. Qual é o papel do terapeuta Ayurveda? Fazer com que o teu Agni funcione bem e que o ama seja excretado do teu corpo. Então, quando a gente estiver mostrando na sessão que vem, a gente vai ver como identificar a ama na nossa fisiologia e também ver como tirar isso. Só que agora a gente tem que entender mais ou menos por que ela é uma coisa tão ruim. Porque o nosso sistema ele funciona a partir de uma membrana que decide tudo que vai entrar e o que não vai sair do nosso sistema. Então, o rabinho do gato é ama nessa situação. Ela está derrubando o nosso apoio da cama. Essa nossa membrana celular é uma parte muito inteligente da nossa célula. Ela determina a quantidade de nutrientes que vai sair, a quantidade de resíduo que vai sair. Então, se essa camada emburrece, todo o nosso sistema não tem chance de funcionar bem. E o ama fica lá. E fica em vários lugares, mas assim, só para facilitar, ele disturba, ele emburrece o metabolismo celular com uma camada de gordura. Tá? E como é que a gente faz para derreter ama? A gente transforma esse atributo de super pegajoso, super grudento, em um atributo de uma coisa que já está menos grudenta. Então a gente passa um solvente no super bond. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente aumenta o nosso Agni da cintura, o Jataragni, para que o corpo tenha mais atividade metabólica, isso consuma mais energia, isso deixa o corpo mais ativo. Então o atributo de pesado, lento e devagar de ama diminui. Quando a gente diminui o atributo de qualquer coisa, a gente diminui aquilo. Tá? Em um outro aspecto, a gente usa ervas que fazem com que a nossa capacidade do Agni aumente. Ou seja, são ervas que secam, que esquentam e que também têm um odor agradável. E atenção, essa é a parte mais importante. Para a gente digerir ama, precisa ser lipossolúvel. Lipossolúvel é aquilo que é digerível em forma de gordura. Então, quando a gente pega um prato, ele está cheio de gordura. Se a gente esfrega ele só com água, ele não solta a gordura. A gente precisa de um detergente. O que é o nosso detergente em termos internos? É gordura. Oleosidade. Se você não tem oleosidade, não tem como aquilo entrar dentro do nosso sistema. Daí a importância do ghee. O ghee é a manteiga clarificada. A manteiga clarificada, ela faz o papel de entrar muito rápido dentro da nossa célula. O óleo vegetal de arginina entra também, que é uma coisa bem quente. Mas o ghee, ele é muito penetrante. Então, uma das formas que a gente tem de limpar a quantidade de toxina no nosso corpo é usar ghee numa quantidade bem grande. Daí a importância que a gente faz um procedimento chamado Panchakarma, que são os 5 processos de limpeza, que fazem com que toda o ama que está grudado no nosso sistema, seja em uma forma de emoção,
de alimento físico não digerido, de impressão sensorial não digerida, possa ser transformado o atributo de ultra pegajoso para semi-pegajoso, digamos assim. E isso é a importância enorme do Ayurveda dar a esse procedimento de limpeza geral, faxina industrial chamado Panchakarma. Então, quando a gente faz um processo de limpeza anual desse, a gente permite que o sistema desemburreça rapidamente. E isso é um dos grandes trunfos do Ayurveda, porque ele consegue fazer com que o seu sistema volte à sua inteligência celular natural. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem um procedimento que antigamente durava 3 meses, hoje em dia a gente faz isso numa forma de 3 semanas. Depois a gente vai conversar mais sobre o Panchakarma. Mas, um exercício que é super importante para a gente ativar nosso corpo a liberar a ama é a bástrica. Porque a bástrica aumenta muito a oxigenação do nosso sangue. Como é que a gente faz a bástrica? Se possível, a gente senta de joelho, se não for possível, senta assim. E a gente abre a mão no alto e abaixa. Então, quando a gente chegar com a mão lá no alto, a gente vai estar com a mão assim. Quando a gente chegar aqui embaixo, a gente vai fechar. A gente faz esse exercício cerca de 15 vezes a 20, até você sentir um certo calor. Só que não é para fazer, porque isso vai te dar dor de cabeça e vai te deixar meio avoado. Você expande completamente o pulmão e depois é a respiração do fole. Essa é a tradução de Basta. Então a gente faz um fole no nosso pulmão. Isso mais 15 vezes, para um pouco, deixa as mãos viradas para cima, mais 15 vezes, para um pouco, mais 15 vezes, para um pouco. Isso faz com que o nosso corpo tenha oxigenação e tenha um movimento de entrada de energia vital de prana para dentro da célula, que é o que desemborrece o sistema. Então, na outra sessão a gente fez o Kapalabhati, que é aquele do umbigo, para ativar o Agni. Essa sessão, nosso kit yógico ayurvédico é a bástrica para fazer com que haja uma grande movimentação do ar residual que fica na base do pulmão e que gera um material não digerido, mesmo que seja oxigênio. Tá? Então, hoje a gente deu uma breve pincelada, ainda que o gato tenha participado bastante, sobre o material não digerido. A gente vai entrar agora na parte das perguntas. Tudo bem? Então vamos dar pausa.